Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Isso, de volta então aqui no nosso Bom Dia Rede, que vai até a 1 da tarde. E, claro, hoje, quinta-feira é dia de estarmos ao vivaço com o nosso querido amigo pastor doutor Egnaldo Pinheiro, no Divã da Rede, que você sabe, acontece toda quinta-feira por aqui, né? A gente sempre ao vivo com ele, né? Mas hoje a gente trouxe esse bate-papo, gravou esse bate-papo, né, doutor Egnaldo, para que o povo não perdesse essa atualização, não é isso? Boa tarde, querido, tudo bem? Boa tarde, pastor Elber. Exato. Até mesmo se tiver alguma pergunta, a gente pode conversar na outra quinta-feira, né? Mas é importante a gente pensar no dia de hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, né? Então estamos juntos aí para conversarmos um pouco, bater esse papo aí juntos com o nosso povo. Maravilha. E me conta, esses dias, hein, calor, né, doutor Egnaldo? Muito calor na cidade, apesar de chovendo em alguns pontos, né, aí do Distrito Federal, mas o calor ainda predominando, né? Demais, né? O calor vem e continua assim, dá aquela chuva que parece que não refresca, né? Só uma madrugada aí que teve um pouquinho mais fresco, mas a gente já amanhece o dia com quase 21, 22 graus aí, tá quente. É verdade. Aliás, esses dias as mínimas, vamos dizer assim, né, as temperaturas mínimas têm ficado nisso aí, 20, 21 graus, ou seja, a temperatura mais baixa aqui no Distrito Federal durante essa semana, por exemplo, está aí nessa faixa aí de 20, 21, 22 graus. Mas muito bem. E hoje, doutor Aguinaldo, nós vamos falar sobre o quê, meu irmão? Hoje vamos falar sobre o tema, né, finados, celebração ou pesar, né? Nós Eita. já conversamos algumas vezes sobre esse momento e a intenção uma vez pesquisando ali, vendo como é que são celebrados, como é que é celebrado, né, esse dia de finados em alguns lugares. E eu achei interessante a gente conversar e pensar aqui como é que nós celebramos, como é que temos passado. Não há valor, né, se está certo ou errado, mas é a forma de que nós celebramos e como cada um pode vivenciar esse tempo e saber que nós vamos passar por isso, né, a cada instante. Então, a pergunta que me veio é justamente isso: celebração ou pesar, né? E aí a gente vai pensando, porque quando chega no dia de finados é um feriado e é uma comemoração. E geralmente quando fala-se comemoração, a gente tem celebração. Mas como lidar com isso, pastor? Muito bem. Isso é engraçado, é um tema bem, assim, interessante, porque a gente sabe que acho que tem culturas, né, que celebram de verdade, né? Eu não vou dizer o dia de finados, até porque eu não sei se dia de finados se isso acontece. Uma curiosidade que eu ainda não tive, melhor, ainda não quis ir atrás para poder saber é se dia de finados se tem em todo mundo. Tem em todo mundo, ou não? Ou é só aqui no Brasil mesmo? Vários locais tem, não é só no Brasil não. Agora, Ah, tem sim. diferenças na forma desse feriado, né? Dessa De forma de lidar com isso, né? celebrar. Por isso Uhum, a colocação, né? Celebração uhum, ou pesar, né? E aí a sim. gente tem uma forma de vivenciar esse dia. Tanto é que muitos, se a gente fala que é uma celebração, né? Parece estranho, soa estranho, né? Uhum. E aí vem a questão de que em alguns lugares até levam até 3 dias, né? Termina no dia 2, mas geralmente fazem até em 3 dias. É uma festividade mesmo, uma celebração, Isso é o dia de finados em alguns países. exatamente, porque tem algumas culturas, né, que eu sei que não finados, mas assim, porque eu nunca tive a curiosidade de ver e tal, mas pelo menos quando fazem aniversário, né, de morte, vamos dizer assim, né, a pessoa fez aniversário de morte ou aniversário de nascimento, mas ela já morreu, né, então aí tem culturas que tratam diferente, alguns fazem uma festa, algumas culturas dão banquetes, né, religiões também, né, algumas dão festas, algumas dão banquetes, convidam pessoas para celebrarem ali a data de nascimento daquele morto e tal.
né? Ou até mesmo para ter ali um momento de reflexão, mas sempre arrodeado de banquetes, assim, né? De muita comida e tal, principalmente de comida que a pessoa. Aí sempre eles fazem ali uma comida que as pessoas, que aquela pessoa, que aquele finado ali Gostava, gostava e né? tal, né? Enfim, aí eles oferecem ali. Então isso varia um pouco de região, país, de religião também, né? E isso é bem interessante. Mas, na tua opinião, como psicólogo, a primeira pergunta que eu quero te fazer tem uma forma certa de lidar com isso, doutor Aguinaldo? Olha, varia de cada pessoa. Cientificamente falando? Porque assim, forma, ela não tem. Que forma é tipo uma forma, colocar naquele espaço, né? E vai variar do sentimento de cada pessoa, né? Vamos lembrar que no dia de finados, por exemplo, a gente falando de países, né? No México, por exemplo, começa no dia 31 de outubro, no caso começaria amanhã, né? E vai até o dia 2 de novembro, são 3 dias de festa. Para nós, brasileiros, né? Muitos acham estranho e aí vem a questão do sentimento, a questão do sentimento religioso. Tudo isso vai afetar com a forma de cada um. Se nós olharmos bem, fui lembrando disso, que no passado, né, nós temos essa idade já poder dizer isso, né, onde as pessoas celebravam não, faziam na questão do velório, né? Eram nas casas, né? Lembro muito bem que era uma forma de lidar com a vida. A vida e a morte estava ali presente. A gente via que há muita dificuldade hoje e alguns têm dificuldade de poder falar para um familiar o que aconteceu, mas quando a gente vivenciava em casa mesmo, né? Então, assim, a pessoa que era o ente querido que tinha partido, ali o velório era feito em casa, crianças estavam ali presentes, tinha aquele momento da alimentação que ninguém fica com fome, né? Então tinha o café, o lanche ali, aqueles momentos, mesmo com aquele momento de dor, aquele momento de partida, mas era um momento também de encontro familiar. E a dor está presente, mas ela vai sendo ressignificada a cada instante. Então, antes de continuarmos pensando dessa forma, eu trouxe também aqui como que se estima, né, essa celebração do Dia de Finados, como que começou, né? O pastor já pesquisou alguma vez sobre isso, pastor? Não, eu estava aqui exatamente querendo saber, assim, finado acredito que é de fim, né, e tal, mas de onde que tiraram esse nome finado, né? É, Se a gente for pensar assim ao pé da letra, é até meio insensível, né? Afinado, o cara, né? é, E beleza, a pessoa morreu, mas para as pessoas que ficaram, ficou lembranças, ficaram saudades, né, e tal. Então, ou seja, não é um fim, né? Então, a pessoa morreu, mas deixou um legado, vamos dizer assim, né? Então, eu particularmente acho o nome, agora pensando friamente, eu acho o nome assim até meio forte, finado, né? Mas de onde como que começou isso aí, doutor Ignaldo? Então, já que o senhor pesquisou, que eu acredito que sim. Eu fui lá perguntar, procurar para o Dr. Google, né? Você pode achar, você vai ver, muitos têm uma estimativa. Então, ela estima-se que o dia de essa celebração, que é uma celebração do Dia de Finados, ela tem origem lá nos rituais religiosos da Idade Média, por volta de aproximadamente 998, que um monge francês pediu para que os outros monges fossem rezar aos mortos em cemitérios, primordialmente para aqueles que não tinham quem rezasse por eles. Assim, olha que interessante, assim, ano após ano, esse ritual foi se fortalecendo e não apenas os monges, como também o povo em geral começou a ir até os cemitérios e rezar pelos seus falecidos. Então, com a tradição, essa tradição foi consolidando consolidada, né, ali no século XIII, e houve a decisão de se estabelecer uma data para o ritual, que seria no dia 2 de novembro, o dia de finados. E aí, né, a forma que vivemos no dia de finados é refletida por essa história ao demonstrar uma herança cristã e também a devoção. Só que ele é festejado de formas diferentes nos países, né? Em cada país tem a sua forma de festejar. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê que as pessoas levam flores, vão ali ao túmulo, choram, né, os seus mortos.
conversam, é uma forma que tem um misto de religião, de matar as saudades, e ali a gente vê tudo isso. E aí a pergunta veio justamente sobre isso, que se é uma celebração ou pesar. Porque quando é uma celebração, é uma festa, é um momento especial, né? O pastor mesmo citou aí sobre a questão das lembranças que vêm e a pessoa conta como aniversário. E o pesar, quando você busca lá no Google, quando você busca nos dicionários, no dicionário da língua portuguesa, ela vai ter uma parte que é sentimento de tristeza, comiseração, pena, né? Ou também tem a sensação de mágoa ou de remorso por ter se arrependido de, né? Então, às vezes a gente encontra, e aí quando a gente está nesse período que a gente vai num velório e a gente encontra pessoas ali que estão chorando, que estão angustiadas porque de dado momento não conseguiu pedir perdão, não conseguiu restaurar a comunhão com aquela pessoa e aquela pessoa veio a óbito e ela não conseguiu. Então ela fica com aquela dor, a dor é dela, que o outro partiu, mas ele não conseguiu dar conta. E aí é onde muitas vezes a gente leva para o setting terapêutico para fazer esse momento de despedida, de conseguir dar conta em relação a isso. Quando a gente conversa no setting terapêutico, que às vezes parece que é muito duro, como igual o nome, né, finados, quando a gente fala para a pessoa que assim, chegou o momento de deixar partir. E tem pessoas que ela vai ali e continua aquele mesmo sofrimento da perda, ela não conseguiu viver o luto. E o luto começa dessa forma. Então, quando a gente vê lá o dia de finados, por exemplo, no México, como eu falei, leva 3 dias ali em relação é uma festividade mesmo, né? Então a celebração é animada, se reúne em casa, os amigos, os familiares, segundo a gente vai observando na cultura deles, né? Onde tem os objetos pessoais, a comida, a foto, como o próprio pastor acabou de falar, né? E também as ruas das cidades em todo o país são tomadas pelas decorações que são usadas para saudar os antepassados. Na Guatemala, o Dia de Finados é comemorado pela população que vai às ruas para produzir imensas pipas coloridas que enchem o céu com traços e desenhos alegres e criam um espetáculo de beleza. E tem uma questão religiosa também, né, para simbolizar a alma daqueles que partiram. Então tem a parte religiosa que eles também vão trabalhando isso. Já no Haiti, né, os dias de finados representam o feriado nacional e conta com a mistura de rituais católicos, voodoo, da parte toda religiosa, né? E aí os fiéis costumam acordar pela manhã para rezar a missa, visitar os cemitérios, que no Brasil também se costuma fazer isso, né? E no Japão, da mesma forma que o México, né? Também tem a duração de 3 dias, mas a comemoração no Japão, ela não é no dia 2, ela tem a data principal, dia 15 de agosto, que tem o nome que é o Festival do Obon, nome assim, né? Então a gente observa que há diferentes formas e datas também, mas que festejado o dia de finados. E é interessante a gente observar tudo isso, pastor, como que se dá. Então o dia de finados é um dia que existe, que não é que não exista, né? É uma celebração que tem em outros países também. E o brasileiro, qual é a forma do brasileiro, né? É ir aos cemitérios, temos aquela parte do comércio. Eu lembro que em Barra Mansa ali, embora seja pequeno, né, o local, e aí tinha muito comércio, venda de flores, e as pessoas levavam as flores para os túmulos, e ali passava um tempo. Então temos visto essas questões, e isso traz um significado para cada pessoa. Às vezes um alívio, às vezes um momento de tristeza, de angústia, de arrependimento, tudo ali vai sendo vivenciado. Muito bem. Lembrando aos nossos ouvintes, né, que se você tem alguma pergunta para enviar aqui para o Dr. Aguinaldo, você pode enviar para a gente aqui no nosso WhatsApp, 11 930 0303 16, e no próximo programa o Dr. Aguinaldo vai estar respondendo. Na próxima quinta-feira, ou seja, dia 9, não é isso? Dia 9, a gente vai estar aqui novamente, se Deus permitir, e o Dr. Aguinaldo vai estar
respondendo a tua perguntinha. Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário e tal, né, e gostaria de estar aí enriquecendo esse bate-papo, você pode mandar para a gente aqui no 11 9 3003 0316. Doutor Ignaldo, tem muita gente que esse momento, né, elas às vezes, não vou dizer cultivar, não, né, mas assim, ela não consegue, na verdade, se desvencilhar e que de alguma forma ela acaba, né, vira e mexe, ela acaba sendo atraída, né, para esse ambiente, né, como o senhor muito bem falou lá no início, de não querer deixar a pessoa ir, né, o falecido ir, né, ela tá ali sempre lutando e tal, e não é só no dia de finado, né? Mas assim, uma data, né? É tipo o aniversário da pessoa, se for casado, aniversário de casamento, aí o de namoro, o de noivado, o dia dos pais, o dia das mães e tal. E a pessoa, ela sempre se deixa, não se deixa. Às vezes ela é pega porque ela não conseguiu se desvencilhar, né, dessa situação, desse momento de sofrimento e tal. E ela sempre está, como os psicólogos mesmo costumam falar, né? Ela sempre está, a vira e mexe, ela está nesse lugar, né? De dor, de sofrimento, de, 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 de angústias, né? E a gente vê também no dia de finados, as pessoas às vezes vão cedo para o cemitério, como o senhor muito bem falou, e ali elas, né, e ainda estão ali naquele pesar, naquele porquê que você foi, ou porquê que isso aconteceu, ou porquê que, né, como se a pessoa tivesse a opção de, né, a não ser que ela mesma deu fim à sua própria vida, mas do contrário, ela não tem o que cobrar, não tem o que questionar e tal, né? E, e aí, assim, o senhor muito bem falou agora, as pessoas, elas precisam deixar ir, né? A saudade é normal, o sofrimento por conta da separação vai ser normal e tal, mas em que tempo, existe uma data, né, um momento, em que tempo que é aconselhável eu deixar ir? Então, o luto é trabalhado a todo tempo, né? Agora, o que que acontece? A gente sempre conversa, a gente vai trabalhando a pessoa que nos 3 primeiros dias, no primeiro mês, o primeiro ano tudo é muito mais difícil. Porque no primeiro ano tá tudo recente, vai vir realmente aquela questão do aniversário, as festividades, os encontros. Agora, cada tempo desse vai sendo ressignificado a história. Muitas vezes a pessoa fica presa, igual eu disse, por conta de não ter conseguido lidar, trabalhar. Nós vivenciamos agora, né, com o período da pandemia, a dificuldade da despedida. Essa foi terrível para todos, né? Então, emocionalmente, a gente vê muitas pessoas que ainda sofrem, muitas pessoas que estão passando pela angústia de não ter podido ver a pessoa que ama, que amava, que estava ali, e ela se foi, e você fica com aquela sensação de que ela não foi, você não conseguiu fechar esse ciclo. Então a gente vai trabalhando tudo isso dali. E como o pastor disse, assim, a cada ano é uma forma de você ressignificar a história. Quando em alguns contatos a gente vê assim, muitos no meio cristão, e outros também, né, que na hora da perda, na hora da despedida ali no velório, cantam músicas, aproveitam aquele momento para lembrar daquilo que aquela pessoa gostava, hinos, músicas que gostava. E eu sempre falava e falo, né, que a princípio, aquele primeiro momento, quando ele ouvir aquela música novamente, vai vir à memória aquele momento triste. Ele só vai precisar com o tempo, e isso é com o tempo também, ressignificando essa história. Quando isso não acontece, vem aquela questão dos transtornos, né? E nós encontramos muitas vezes a pessoa que ela não, por exemplo, é um ente querido, é um filho ou esposo, e aquele quarto fica da mesma forma sem ser mexido. Se eu não me engano, na outra vez que nós conversamos sobre esse assunto,
Eu creio que o pastor mesmo falou, ou alguém trouxe o assunto sobre a pessoa que perdeu um ente querido e ela saiu do quarto, o quarto ficou montado do mesmo jeito e a pessoa passou a dormir na sala. E aí li assim, olha, precisa ressignificar a história. É onde a gente vai falando assim de deixar o outro ir. E aí, se eu não tive condições de vê-lo ou de trabalhar o que estava vivenciando, é que vem o pesar, vem a angústia de eu não ter conseguido. E aí eu preciso buscar ajuda para poder vivenciar esse momento. Dia de finados, o dia de hoje é um dia triste, mas um dia também de celebrar a vida. E aí eu achei interessante justamente esses outros países em que essa data é uma data de celebrar a vida, de se alegrar pelo tempo, não é porque perdeu a pessoa, mas se alegrar pelo tempo que esteve junto, pelo que pôde vivenciar. Quais eram as histórias? E isso é ressignificar a nossa história, é ressignificar a vida. Quando eu consigo lembrar do outro sem sentir aquela dor que eu senti no inicial, que é a dor da perda, e isso é natural. Essa dor, quando você tem uma notícia, quando você vai vivenciar aquele momento que é muito doloroso, o momento da partida, mas a cada dia a gente vai relembrando, trabalhando e ressignificando essa história. Por isso que a família estar junto, poder trabalhar, poder conversar sobre isso, poder investir na sua saúde emocional, ela é importante. Doutor Guinaldo, o senhor falando sobre essa questão de separação e tal, a gente vê que é muito comum, né, famílias que, por exemplo, às vezes perdem alguém muito amado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem atípico mesmo. Por exemplo, casal de filhos, perdeu um filho, né? E aí, por conta dessa perda, nenhum nem outro aceitou, né, essa perda. Com isso vem o estresse, né? E o que a gente vê assim, eu particularmente eu já conheci, vamos dizer assim, vários casos, né, em que depois essa angústia ela toma conta de tal forma dessa família a ponto de começar a haver discordâncias, né, dentro do casal, que antes era uma família harmoniosa e tal, e aí começam a vir as discordâncias, o nervosismo, justamente porque estão naquele sentimento, estão sendo invadidos por algo terrível, né, que é a dor da perda e tal, principalmente do filho e tal, e isso acaba aí descambando, né, até mesmo para uma separação, para a destruição da família, ou até mesmo para alguém, um desses dois, que não vai conseguir segurar a onda de uma forma tranquila e aí às vezes recorre a drogas, a bebida e tal, né? Não sei se o senhor já lidou com esse tipo de caso, né? E assim, mas o que dizer? Eu acredito que tem muita gente nos ouvindo nessa hora e talvez até conheça ou até mesmo está vivendo essa situação. O que dizer a esta família, doutor Aguinaldo, né? O que essa família deveria fazer, essa família que de repente está passando exatamente por essa turbulência de perda, né? Para que a família não entre em destruição ou, né, em separação por conta de tanto estresse, de tanta angústia, né? Procurar ajuda, pastor Elber. Até mesmo porque acontece, e a gente vai saber, né? Tem casos que, falando da perda, às vezes foi por um acidente, uma desobediência, uma imprudência, e aconteceu. E aí um fica jogando a culpa no outro, né? E aí não tem como, porque a difícil aceitação. Porque aceitar uma perda é muito difícil, não vamos negar. Mas a questão toda é parar agora e, ao invés de ficar atribuindo culpa, e até mesmo porque agora não vai ter aquele ente querido próximo, o que nós podemos fazer a partir de agora? Como é que nós vamos vivenciar esse momento da dor? O que eu tenho como que é meu, um sentimento meu e eu preciso lidar, né? Como eu vou lidar com ela? Então é onde se procura ajuda, porque
ano após ano, a pessoa vai voltar naquele lugar, vai sentir aquela mesma dor. E isso não é bom, né? Porque a gente vê que isso é um adoecimento emocional. E ela não consegue deixar, que é o não conseguir vivenciar o luto. E o luto é, no caso, igual hoje estamos falando sobre o dia de finados, nós estamos falando especificamente uma perda de pessoas, perda de entes queridos, né? O sentimento humano é tão interessante que é o seguinte: se ele não vê, agora vou sair, expandindo um pouco mais, né? Quando você tem uma notícia de que alguém, um ente querido, se foi e você não viu, né? É muito estranha a sensação que fica, porque você fica naquela saudade com expectativa de volta, né? Por isso que é importante. Aí quando eu fiz aquela comparação entre o que era celebrado, como é que era feito no passado e agora, né? Hoje nós temos as capelas, tudo é feito no cemitério, tudo é trabalhado, mas eu lembro que muitas vezes fui em muitos velórios na casa da pessoa, né? E ali naquela casa da pessoa tinha um momento que você sentava conversando com a família, tomava aquele café, ou às vezes almoçava, quando era aquele velório de 24 horas, né? Quase, né? Às vezes era à noite, você passava a noite ali trabalhando com a família, cuidando, conversando, e ali você jantava, você fazia, e para muitas pessoas assim, é muito estranho algo assim, né? Mas era a forma que era celebrada, e a pessoa ali tinha aquele momento de despedida. Era difícil no momento crucial de ter que agora ter a separação de fato por causa do sepultamento? Era. Mas você estava ali com pessoas ao seu lado que te ajudavam nessa caminhada. Mesmo que depois você fechando as portas de casa, você vai ficar sozinho, mas você sabe com quem pode contar. Então, a realidade é, conforme o pastor perguntou, muitas vezes fica se jogando a culpa um para o outro daquilo que aconteceu. E aí agora o importante não é o que aconteceu, é como nós vamos lidar com isso. Como é que eu vou seguir? Porque pode acontecer, e já ouvi casos de pessoas que ficam revoltadas com outros de tal forma que não conseguem olhar mais para a pessoa. E é onde o que o pastor falou, acaba a família se desse um jogando culpa para o outro, e muitas vezes aquele outro que está sendo atribuído a ele, ele fica numa tomada de uma angústia tão grande que ele começa a definhar emocionalmente. Ele começa a deixar de sentir o prazer pela vida. Então o que nós precisamos fazer? Ajudar um ao outro, cuidar um do outro. Isso é importante. Muito bem. E até porque, né, doutor Ignaldo, acho que tudo é questão de foco, né? Quando eu começo a focar num problema que não tem solução, né? Por exemplo, morreu, né? Eu vou conseguir trazer de volta? O que eu vou fazer para trazer essa pessoa de volta? Não tem como. Acabou, né? Então, assim, aí agora, como que eu vou reagir diante disso, né? Como que eu estou reagindo diante disso, né? Eu acho que essa também deve ser a nossa reflexão. Ah, ah, não tem o que eu faça para poder trazer de volta. Não adianta, né? Me vingar não vai trazer de volta. Me vingar talvez vai me trazer um problema maior, né? Dependendo da situação. Então, assim, e sempre nesses momentos, né, ou de festas, ou de final. Se bem que, assim, nas igrejas cristãs evangélicas, pelo menos eu particularmente não percebo, né, as igrejas cristãs evangélicas, eu não percebo, assim, que o pessoal está muito reflexivo na questão do finado. Não sei também se é por conta de que, né, talvez acho que a pessoa ela fica mais reflexiva quando ela acabou de perder alguém, né? Então chega a data e talvez ela fica mais reflexiva mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer é que quando chegam essas datas, né? Natal, fim de ano agora, festas de fim de ano, aí como eu já falei, aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, não, e aí às vezes a pessoa, ela precisa, né, doutor Aguinaldo, eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre isso, ela precisa decidir parar de sofrer, não é isso? O trabalho com o luto é justamente esse momento. A gente começa nos primeiros momentos, né, do dia que a pessoa perdeu ali, você vai trabalhando, conversando, e eu sempre costumo dizer isso, olha, esse primeiro ano vai ser bem difícil.
Por que que vai ser bem difícil? Porque aquelas datas comemorativas você vai ter essa saudade. É uma tristeza, é uma saudade, mas ela precisa ir sendo ressignificada na sua história a cada dia. O que é ressignificar isso? É que a cada dia eu vou entendendo que eu posso lembrar, né? Não vou esquecer da pessoa, eu vou lembrar dela, vou lembrar no primeiro ano vai ser com aquela tristeza, porque aí a pessoa não quer participar com o restante da família por causa daquela perda. Claro, quando chega, quando está muito em cima é difícil mesmo. Mas quando chega, por exemplo, as comemorações de final de ano ou os aniversários, ele vai lembrar disso, né? No Brasil nós lembramos com tristeza, em outros países já são lembranças de celebração mesmo da vida, de alegria de saber assim, olha, eu pude viver. Então a melhor forma é viver bem enquanto está junto, cuidar das emoções, cuidar da saúde, valorizar o outro enquanto está próximo, porque depois eu não vou ter condições. Então eu preciso ter boas lembranças, boas referências do pai, da mãe, do irmão, do amigo, poder vivenciar isso, porque é um gasto de energia muito grande continuar preso naquilo que você não conseguiu resolver. E essa é a maior dificuldade. E é aí que vem a tristeza, né? Porque hoje você está ali, a gente vê em alguns velórios, algumas músicas que são cantadas, aí eu ainda converso com a pessoa e lembro, né? Olha, você quando ouvir essa música daqui uns dias, vai trazer essa dor, mas depois você vai conseguir lidar com isso. E é importante que você consiga lidar com isso. E o lidar com isso é aprender, mesmo que no começo seja um pouco ruim, mas aprender a deixar o outro ir, né? Quando a gente fala e a pessoa está vivendo essa dor, pastor, é muito estranho porque quando você fala a pessoa fica às vezes sofrendo e muitas vezes, como o pastor falou, a pessoa não quer deixar. Ela quer continuar naquele sentimento. E aí quem vai sofrer é a pessoa que está ali, que ela vai deixar de ser produtiva, ela vai deixar de conseguir vivenciar com os outros. E entre todas as pessoas, em todos, o ser humano, todos os seres humanos, o que nós temos em comum? A saudade, o sentimento de saudade. Então, daquela pessoa que não está com a gente. É uma saudade diferente. Uma saudade, não aquela saudade que eu sei que o meu familiar está em outro país e eu consigo falar com ele pelo WhatsApp, ou eu consigo me programar para encontrar com ele. É uma saudade com a saudade da não existência. Aquela saudade que eu não vou encontrar mais aquela pessoa. Mas valeu a pena estar com ela? É isso que eu vou celebrar. Por isso que, no nosso caso, no Brasil, sempre as lembranças são com tristeza, né? E aí a gente vê assim, a dificuldade para algumas pessoas lidar. Então falar que Dia de Finados é uma celebração, para nós, parece, para algumas pessoas, pode soar até como um tanto quanto desrespeito, né? Mas não. E você vai encontrar em outros países que tem até desfile de rua, né? Aquela parada que a gente fala assim, o pessoal sai para poder festejar. Travou um pouquinho aqui, doutor Aguinaldo, não sei se o senhor está me ouvindo. Estou te ouvindo. Mas nesse momento tivemos aqui uma trava na internet, né? Não sei se foi aqui ou se foi lá com o nosso querido doutor Aguinaldo, mas nesse momento tivemos aqui um probleminha Travou um pouco, né? na nossa internet. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui o bate-papo com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro, né? Ele está lá no nosso estúdio central, a gente está aqui, né? Vamos ver se a gente está aqui em outro estúdio e vamos ver se ele consegue retomar aí o nosso bate-papo, né? Não é isso? Deixa eu ver se a gente consegue aqui retomar esse bate-papo. Doutor Guinaldo, me ouve? Estou te ouvindo bem, pastor Elber. Me ouve? Sim, agora sim. Isso. Tivemos aí um Uma pico de travazinha, né? internet, né? É isso. Ok. Mas muito bem. Mas o senhor tinha concluído o senhor estava falando, doutor Guinaldo? Eu estava falando sobre, não sei se chegou o momento de ouvir, que para algumas pessoas, quando a gente fala celebração, Dia de Finados, soa Sim. até como que se fosse um desrespeito, né? Mas não, em alguns países eles celebram a vida, né? Essa é a diferença, deixar de celebrar a morte para celebrar a vida, celebrar Uhum. o tempo que viveu junto, que esteve bem e poder trabalhar. E é um tempo, como o pastor falou, de reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida?
O que que eu quero deixar de legado, né? Como eu quero que Uhum. as pessoas me vejam, meus familiares, e como é que eu vou tratá-los também. Doutor Guinaldo, me veio uma passagem bíblica, né, nesse momento porque eu também me veio essa passagem bíblica porque eu lembrei de uma situação que acontece exatamente quando nós não queremos deixar, né, esse morto ir, né, e não queremos romper de fato com esse morto. Aquela passagem lá do rei Saul, quando ele do rei Saul, Saul mesmo, né? Do rei Saul, quando ele vai ter com a feiticeira de Endor, né? Ele vai tentar com ela, né? Um reencontro com Samuel. Aqui nessa passagem ele precisava de uma resposta a respeito de guerra, nananana, mas o desespero dele era tão grande em relação a isso que ele foi ter com essa feiticeira, né? E a gente sabe toda a história e tal, e não é esse o caso aqui. Eu apenas lembrei disso aí porque Saul tinha algo que ele precisava resolver. E no coração dele, ele só iria ter essa resposta se fosse do próprio Samuel. Ele só iria ter paz, né, ou a resposta definitiva se fosse do próprio Samuel. E aí, claro, ele rompeu, né? A Bíblia diz que ele nos ensina que ele rompeu com aquilo que ele tinha como orientação da parte dos céus em relação a isso, a consultar com feiticeiros e por aí vai. E hoje, né, a gente vê muito, eu particularmente já conheci casos assim. A pessoa perdeu o filho, né, filhos jovens, e ela ficou, não aceitou, e de fato assim, que Deus não nos permita, né, passar por essa situação de perder um filho, que eu acho que a ordem da natureza, das coisas, é que os filhos enterrem os pais, né? Então, assim, que Deus não permita que nunca passemos por isso. Mas eu já vi pessoas que infelizmente tiveram que passar por essa situação, e aí elas não, a forma de elas lidarem com isso, de não aceitarem essa situação, foi ir atrás de pessoas, né, que se diziam serem possuídas por espíritos, né, que eram espíritos que falavam através, né, dessa pessoa, mais ou menos igual aquele Ghost, aquele filme Ghost, Sim, né? bem. Mas pronto, daquele jeito ali, né? Onde ali na ficção o espírito se apoderava de uma pessoa, né? De uma espécie de feiticeira, vamos dizer assim, né? Que no filme, na verdade, ela era uma charlatã, né? Mas assim, o espírito se apossava daquela pessoa e aquela pessoa falava até mesmo com a voz, né? Do morto, com aquele alguém que está ali à procura desse morto, né? Atrás desse morto, querendo alguma coisa com esse morto, né? Querendo ouvir esse morto, querendo saber se esse morto está bem, né? E tal. E isso às vezes vai, né, doutor Ignaldo? Porque essa pessoa, eu acredito que se ela não tomar essa decisão logo, isso pode até mesmo complicar a saúde mental dessa pessoa. Você acha que isso pode acontecer, doutor Ignaldo? Vai surgir aquela dependência. Toda vez ela vai querer buscar para poder ouvir aquela outra pessoa. O que que isso vai cuidar da saúde dela, né? Porque você vai viver sempre buscando aquilo que não tem, né? Então, a realidade que precisa é a pessoa resolver consigo mesma como ela vai vivenciar esse luto e como ela vai ressignificar a sua história. É o que mais a gente trabalha, né? Porque a pessoa precisa se ressignificar e dar continuidade. Agora, quando você encontra uma pessoa e nós encontramos na história, né? A pessoa que viu o seu familiar veio perder a vida por causa de uma enfermidade, ele começa a trabalhar para que ou se venha a ser erradicado, ou outras pessoas não passem pelo que ele passou. Então elas conseguem ressignificar a sua história, mudando e trabalhando para que outros familiares não passem aquela dor.
porque ela sabe que foi muito difícil. Então isso é muito mais produtivo do que você ter que voltar o tempo todo para querer ouvir a voz daquela pessoa que você perdeu. Então o adoecimento vem, até que ponto eu estou conseguindo lidar com isso, né? E o adoecimento, o estresse, a angústia vai ser vivenciado. Então, qual é a melhor forma, né? Vivenciar esse dia, lembrar, mas lembrar com a forma que você possa ressignificar a sua história e celebrar a vida. A gente sempre fala sobre isso, né? Como é que você vivenciava com aquela pessoa? O que que você gostava naquela pessoa? Viva isso. Viva essa alegria. Trabalhe isso, né? Se tinha um projeto que aquela pessoa estava falando com você e você gostaria de fazer, não um projeto para ela, mas um projeto que alcance outras pessoas e você consiga viver, né? Então é esse processo de despedida. E chega em casa, né? A gente sempre fala, é difícil, mas vai chegar um momento em que você vai ter que desvaziar os guarda-roupas, você vai ter que mudar a pintura da casa e conseguir vivenciar isso, mas para que aquela lembrança ela seja uma lembrança boa da sua história de vida e você possa celebrar a vida e ressignificar. E o outro, cada um de uma forma diferente, né? Eu lembro muito bem disso que quando eu falo sobre você que no passado tinha um velório, a pessoa estava ali conversando, estava cantando alguma música ou se alimentando, muitas pessoas acham estranho. Mas era um momento, porque o velório não era igual está sendo feito hoje, né? Hoje é 2 horas só, então você tem aquele tempo. Agora imagine a pessoa era falecer no final da tarde e aí ia para casa para a própria casa, eles levavam e no final ia até o Isso. outro dia, né? Hoje isso ainda acontece, doutor Aguinaldo, no interior, né? No interior aí do nosso Brasil aí, isso ainda é comum, né? As pessoas, nas cidades pequenas, por exemplo, aí eles fazem velório às vezes na igreja, né? Mas E, é a noite toda, exato. né? O povo fica lá a noite toda, as famílias e tal. Mas assim, ainda tem muitas cidades que ainda acontecem, né? De o familiar ficar na casa dele ali, sendo velado, às vezes vai só para as pessoas que cuidam do defunto para poder estar ali fazer aquela maquiagem, preparar o caixão, nananã, e depois Fato, volta exato. para casa, né? 1 hora, 2 horas depois tá de casa, e aí fica o dia, a noite toda, até a hora do velório, para poder sair na grande carreata pro cemitério para de lá fazer o enterro, né? O Enterro. sepultamento. Então, e quando é realizado dessa forma, repare que os familiares têm uma forma diferente de vivenciar o luto e a vida, né? Você olha assim, a gente sempre depara com aquela questão, e aí a criança pode falar, né? A criança ela vai ouvir, ela vai vivenciar e vai ressignificar conforme o entendimento dela e vai crescendo. Agora, o difícil é quando você esconde tudo isso e a pessoa não sabe, fica aquela história esperando o tempo todo aquela pessoa voltar e aí se sente abandonado porque aquela pessoa nunca vai voltar, né? Então, assim, como que eu estou trabalhando, como é que eu converso com os meus familiares e quais são os meus sentimentos, né? Então, eu tenho que olhar e vivenciar isso. O que é vivenciar o dia de finados para mim? Traz lembranças tristes, mas tem os momentos alegres também, em que eu pude lembrar e posso lembrar da pessoa em que eu tive o relacionamento, seja um familiar, e aí a gente pôde vivenciar muitas coisas boas. Então, como que eu lido, né? E aí, se o outro tem uma forma diferente, eu vou respeitá-lo, né? E se ele quiser conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso em relação a esse tema e principalmente assim, sobre os sentimentos. O que está no seu coração, né? Como você está vivenciando isso? É o mais importante, pastor Elber. Muito bem. Doutor Aguinaldo, a pergunta que eu particularmente também já ouvi, né, também como pastor estando em alguns velórios e acompanhando velórios de pessoas queridas, né, de pessoas que, da igreja, enfim. E eu já ouvi, eu lembro, que acho que não em uma, nem duas, nem 3 vezes somente, mas eu já ouvi de muitas pessoas dizendo o seguinte: chegam até nós, né, e olham para a gente ali, claro, naquele momento muito difícil e tal, e aí elas perguntam: essa dor, ela vai passar, né?
E aí eu quero que o senhor, eu faça essa pergunta agora para o senhor, que talvez estejam nos ouvindo pessoas que são recentes, né, que estão passando por esse momento recentemente, né, e talvez está até aqui nos ouvindo. E talvez é essa a pergunta que ela tem para fazer. Essa dor vai passar, doutor Guinaldo? E aí eu preciso virar para a pessoa e perguntar: você quer que ela passe? Né? Porque essa dor, né? E a gente pede para a pessoa nomear essa dor, como que é essa dor? Naquele primeiro momento é algo que te sufoca, é algo que arranca um pedaço de você, né? E você não tem como explicar aquele sentimento. Por isso que tem muitas pessoas, eu mesmo quando passei por isso, a gente só dá aquele suspiro, né? E aí o que acontece? A realidade é que eu quero que passe, né? Primeiro momento a gente fala assim: parece que eu estou sonhando, eu queria acordar e não vivenciar mais nada disso, mas ela está ali. E o que vai acontecer quando eu vou ressignificando essa dor, eu vou trabalhando a cada dia, vai chegar o momento em que ficará a saudade. E a saudade não me impede de chorar, é diferente. Agora, eu não vou, quando lembrar, eu não vou sentir essa dor aí, né? Essa dor desse momento. Então essa dor, ela leva um tempo, mas passa. Mas eu também quero que ela passe. Eu preciso estar atento. Não é que eu estou abandonando o outro, porque também vem aquelas... A nossa mente é muito interessante. A gente pensa que está abandonando, a gente pensa que está esquecendo, e aí começa a se culpar, que eu não posso esquecer. Então quando eu falo, deixa aí, é começar a trabalhar para sentir a saudade. Pode vir um dia do choro, às vezes a lágrima, porque vai lembrar de algo interessante e gostoso que teve, mas ela pode ser ressignificada. Agora, se ela não está passando, e a gente encontra, pastor Elmer, pessoas que continuam com aquela mesma dor, ela já entrou no adoecimento emocional. E aí precisa se cuidar. Muito bem. Doutor Guinaldo, e assim, eu consigo... como é que eu posso dizer, precisar esse, esse limite, né, de adoecimento. Poxa, será que eu estou, né, adoecendo por conta dessa situação? Eu consigo enxergar esse momento ou não? Ou como que eu faço para que isso não aconteça? Vamos lá. Enxergar esse momento, muitas vezes alguém pode me falar que eu estou vivenciando isso, talvez eu não perceba. Mas a pessoa, outro que está do meu lado pode dizer, pode reparar que eu não estou conseguindo sair desse momento. Os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, isso eu digo que é natural o sentimento, né? Quer ver um outro sentimento que surge com tudo isso ali? A pessoa pensa que está enlouquecendo. Porque você tem um ente querido, você chega em casa, se é principalmente um familiar, uma mãe ou pai que você estava acostumado, né? Você aprendeu na sua dinâmica familiar chegar, tomar bênção, e você vai ouvir a voz daquela pessoa. Você parece que está enlouquecendo. Esse é o sentimento que dá nos primeiros momentos. Você ouve a pessoa te chamar, você vai naquela expectativa de tomar a bênção, de ir lá naquele quarto para encontrar aquela pessoa. E aí quando você se dá conta, a dor é grande por causa disso, que quando você se dá conta e a pessoa não está mais ali, você sofre por isso, tá? Mas aos poucos você vai conseguindo dar conta de que a dinâmica mudou, a história mudou. Não adianta eu fugir dela, eu preciso enfrentá-la. Talvez eu não saiba como e não consiga enfrentar sozinho. Aí eu preciso de ajuda para que eu possa enfrentar esses momentos, ok? E aí varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que rapidamente conseguem ressignificar a sua história. Agora, tem pessoas que vão demorando um pouco mais. Mas quando você observa, assim, nos 3 primeiros meses, como está essa dor, é importante avaliar, né? Você vai perceber que a pessoa passou os 3 meses, passou 4, 5, 6 meses, e ela continua ali definhando, porque a pessoa vai definhando, ela vai sofrendo. Já é alerta, precisa de ajuda. E ela precisa conversar sobre isso. Porque possivelmente não é só a perda, pastor.
possivelmente é o pesar, é aquele remorso, aquela angústia de alguma coisa que ficou inacabada. Agora ela precisa terminar isso na sua história. E entender que ela vai ter que trabalhar isso e vivenciar isso. Então pode mudar a sua história. Eu já ouvi também, doutor Ignaldo, assim, uma das angústias que eu já ouvi de algumas pessoas e às vezes, né, até mesmo querendo se culpar, a despeito da salvação, né? A pessoa faleceu e aí ali o pai, a mãe, o irmão, o parente, né, que é cristão, que tem a convicção da sua salvação, pensa, acha, né, que aquela pessoa que partiu, ela não foi salva, né? E por conta disso também há um desespero, há um sofrimento, há uma dor, há uma angústia, né? O que o senhor diria a esse tipo de situação também, doutor Aguinaldo? A esse tipo de situações a gente vai trabalhando na hora ali o seguinte: qual é a importância para você em relação a isso? Primeiro detalhe. E qual a culpa que você está trazendo em relação a isso? Porque muitas vezes o que a pessoa traz é a culpa de não ter conseguido evangelizar, falar, ou orientar, convencer, né? Mas agora não é mais contigo. Então você precisa trabalhar a sua vida agora e aquele que está do seu lado, né? Ajudá-lo então, já que você quer que ele seja salvo, já que ele creia no Deus que você crê, na forma que você diz, você vai trabalhar com ela. Porque o outro você já não tem mais como fazer. Não há, né? Então é importante, mas alguns credos religiosos vão entender que tem como resolver lá, mas você não tem a certeza. Né? Tem que, você vai fazer algumas coisas para poder mudar a sua história, mas a questão aí eu vou lembrar aquela questão do foco, como o pastor falou, é no que está vivo, é o que está ali, né? Por isso que a gente encontra no velório muitas vezes alguém que está dirigindo, ministrando, vai falar: estou falando para aqueles que estão aqui neste momento, né? Se não teve como resolver com este, que resolva com o outro, que trabalhe com o outro e vivencie esse momento, para não carregar a culpa o tempo todo e não conseguir lidar com a vida. Exatamente. A gente não pode confundir, né, doutor Ignaldo, você agora ficar se sacrificando, até eu digo se sacrificando porque emocionalmente acaba virando um sacrifício, porque a pessoa, ela perde o apetite, perde a alegria de viver, né? Não vê mais graça em nada, né? E também tem uma outra passagem bíblica que, agora que lembrando, Davi, quando foi dado a ele uma sentença de morte sobre o primeiro filho de Betseba, né? E o que Davi fez? Ele, na cabeça dele, falou: eu vou jejuar, eu vou implorar aqui a Deus para ver se Deus muda essa sentença. Foi o que Davi fez, né? Então ele entrou ali num jejum, né? Ficou ali, acho que dias de jejum e tal. E só que quando chegou no dia que a criança morreu, ele estava deitado no chão ali e tal, panos de saco, enfim, do jeito que a tradição mandava, né? Que ele estivesse. E aí os servos ali conversando, ele percebeu que a criança tinha morrido, né? Aí ele falou: morreu a criança? Aí os caras confirmaram, né? Não, sim, morreu e tal. Os servos com medo de dar a notícia e tal. E aí ele pegou, levantou, foi tomar um banho. A Bíblia diz que ele foi tomar um banho e foi comer. Ou seja, não tinha mais o que fazer, né? Ele aceitou, ele sofreu muito, porque ele não queria muito ele queria muito que a criança vivesse, né? Mas como não viveu, né? Então o que ele fez ali, acho que é um dos maiores ensinamentos para nós, né? Ele rompeu, não, beleza, então aceitou a soberania de Deus, né? E bola para frente, como o doutor Aguinaldo acabou de falar. Nós não queremos dizer que, primeiro, que somos super-homens, eu e o doutor Aguinaldo, não. Segundo, que é para você nunca mais lembrar dessa pessoa e tal, não é isso. O que a gente está aqui dizendo é que, beleza, existe o dia de finado, como existe o Natal, existe a virada do ano, né? Existe a data de aniversário, existe o dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, enfim, esses dias que normalmente a gente
São dias que acabam sendo reflexíveis, principalmente para as pessoas que perderam alguém. Mas o que a gente está querendo dizer aqui para você é que rompa. É isso, doutor Aguinaldo? E É, deixar de celebrar a morte e celebrar a vida, né? exatamente. Porque se você Exatamente. fica celebrando a morte, você vai viver a sua angústia. É interessante a passagem que o pastor falou, é que Davi entendeu que até o momento ele entendia que era um erro dele e ele tinha que dar conta daquilo. Quando ele viu Uhum. que não deu mais, aí ele volta, e isso os servos ficaram na angústia, né? Porque ele falou, como é Exatamente. que não vão falar para ele? E quando falaram, mas como é que aconteceu isso? Como é que você para agora e vai se alimentar? E a resposta dele é isso. Enquanto eu achava que eu tinha como resolver isso, e fui, me humilhei, mas não foi isso, então eu não tenho condições de dar conta disso. Agora eu vou dar conta do que eu preciso da agora em diante. Então, para Exatamente. você que está nos ouvindo, é justamente isso. Eu sei que é um pesar, é um momento de tristeza. Nós brasileiros vivemos lembranças com a tristeza e às vezes nos apegamos a ela. E chega um momento que eu preciso então pensar o que eu quero vivenciar, como eu quero. Eu preciso lidar com a vida, porque algumas palavras podem doer no meu coração quando a pessoa vai falar é vida que segue, vamos lá, você tem que deixar isso para lá, porque as pessoas tentam nos ajudar, né? Uhum. Dizer não, rapaz, você tem que se alegrar, mas no momento eu não consigo. Seja sincero consigo mesmo. No momento eu não consigo, mas eu quero sim. E vamos começar a investir, começar a trabalhar para que essa dor ela seja ressignificada, exista somente o sentimento de saudade pela ausência do outro, mas que eu possa viver a alegria de lembrar que eu pude estar com ela, que eu pude acompanhar, que eu pude vivenciar o cuidado enquanto ela estava do meu lado. Muito bem. Estamos chegando já a quase uma hora desse bate-papo, doutor Aguinaldo. O tempo passa Ah, rápido, né? muito rápido, né, rapaz? Meu Deus do céu. Isso é até mesmo para a gente entender, né, que tudo passa, né? Tudo Sim. passa. E então aí, ó, a gente mal começou a conversar, já foi esse aí, uma hora do nosso tempo, né? Hoje já estamos no dia 2 de novembro de 2023. Quem diria, né, doutor Ignaldo, nós que somos uma das pessoas que viramos o milênio, né? Isso. É engraçado que a gente, quando comenta com os nossos filhos, né? Eles ficam assim olhando para a gente, caramba, que data que você nasceu? Eu, no meu caso, 1970. Ele, caramba, não sabia nem se tinha, não sabia nem que tinha mundo em 1970. Jesus amado, é tempo demais. Pois é, É tempo demais. e eu já estava lá chorando já, que eu sou de 66, olha só. Olha aí, rapaz, então. E aí a gente às vezes fala para os nossos filhos e eles ficam assim, né? Assim, rapaz, 1900, que coisa estranha, né? Negócio de 1900, assim, soa estranho e tal. Mas assim, passou-se o tempo, né, rapaz? Um dia desse a gente estava aí, um dia desse a gente tinha 20 anos, né? E hoje, não mais, né? Já estamos aí no meu caso, 53, doutor Ignaldo com 50 e 7, quanto? 57, né? 57, né? 57, né? E assim, e como dizia o maluquinho, o tempo não para. Então, assim, Para não, a gente tem que não focar, desperdiça tempo. ressignificar a vida. Não desperdice tempo, né? Não fique enterrado na tristeza, na angústia, eu acho que não vale a pena. Doutor Ignaldo, suas considerações, então, finais, querido. Minha consideração final é você que está vivendo esse momento que, se ele não for recente, porque se você perdeu um ente querido agora, a dor é maior, é uma realidade. É um pedaço que se vai da gente, mas você pode reconstruir a sua história. Não deixe que somente a tristeza fique invadindo a sua história, mas pode trabalhar a sua ressignificação, aquilo que é bom, aquilo que foi maravilhoso você viver com a pessoa. Lembre daquilo que foi de crescimento e você vai levar isso para a sua história de vida e passar isso para os outros, também podendo estar do lado daquele que precisa de você. E um forte abraço e que o Senhor esteja consolando o seu coração a cada momento. Amém. Semana que vem, doutor Ignaldo, já tem aí o assunto da semana que vem? Semana que vem eu tenho, só não anotei ele agora. Deixa eu dar uma olhada Hum. aqui, que eu já vou falar para a semana que vem o que nós vamos trabalhar. Na semana Enquanto o que doutor, vem.
Ah, já achou aí? Né? Vai, pode Na falar. semana que vem nós vamos começar a trabalhar transtornos dissociativos. Lembra que teve uma pessoa que perguntou sobre a pessoa com transtorno dissociativo de identidade. Aí falou que até que a pessoa parecia que estava possessa, né? Então eu vou falar o que é o transtorno dissociativo e nós vamos falar daqueles mais comuns que tem no manual de psiquiatria que a gente trabalha. Muito bem. Tem a ver, só aqui já para você ir pensando numa polêmica, Hum. esse transtorno dissociativo teria alguma coisa a ver com o gênero também? Assim, o cara que nasce homem e diz que é mulher, é porque ele fala que é mulher, ou a pessoa que nasce mulher e diz que é homem e tal, isso aí tem Tem, alguma tem coisa a ver? também. Não? Tem uma parte lá, principalmente porque o Sim. transtorno dissociativo é a pessoa que ela rompe com a questão da sua realidade, a personalidade dela. Então tem casos, vai falar caso de gênero também, tá? Mas a gente vai dar uma Sim. olhada, vai pincelar e trabalhar mais lá. Eu vou falar na Tá. semana que vem o que é o transtorno e vamos trabalhar os transtornos que tem. Tá, tem um exemplo bem bacana que semana que vem, tomara que eu lembre dele, mas é que eu vou aqui trazer, mas semana que vem eu quero que o senhor fale também dele, que eu acho que vai ter a ver. Uma vez eu estava num evento, no evento nada, eu estava lá aqui no Pontão, aqui em Brasília, né, que é aquele lugar ali, acho que o senhor conhece já, onde fica na beira do lago ali, muitas pessoas, muitos restaurantes legais e tal, né, e bem bacana, bem interessante, inclusive fim de ano lá é muito bonito. E aí a gente estava lá e tinha uma moça os bracinhos dobrados assim, né? E balançando assim os bracinhos, né? E os bracinhos nada, os braços dela, né? Ela balançando os braços e tal, e assoviando, e ela rodando e assoviando assim como um cântico de um passarinho e tal, né? Aí alguém parece que foi perguntar para ela e ela disse que ela era um pássaro. Então acho que isso deve ser. Pode ter rompido com a realidade e se entrado num transtorno. Como também existe, pra você ter ideia, um dos transtornos que tem dissociativo é a amnésia dissociativa. A pessoa esquece do passado, esquece de muita coisa e não consegue lembrar. Né? Não é aquela amnésia comum, é aquela que rompe mesmo. Né? Então a gente vai estar falando desses transtornos aí. De repente, Semana que vou vem, então, a lembrar. gente vai ter mais esse transtorno aí, meu irmão, para a gente conhecer, né? Quem sabe você vai identificar aí, conhecendo, a identificar algumas pessoas, né, que talvez está passando por esse momento difícil aí. E poder ajudar. Né? E poder ajudar, exatamente. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Semana que vem estaremos de volta aí com mais um No Divã da Rede. Deus te abençoe. Bom demais estar aqui junto contigo. Até lá, então. Até lá, um forte abraço. Um abraço a todos Valeu. aí. Valeu. E é isso, e a gente continua aqui com o nosso Bom Dia Rede, permitindo Deus, então, semana que vem, mais um No Divã da Rede, de volta aqui na nossa programação. Eu vou a um rápido intervalo e já já a gente volta com o Bom Dia Rede até a 1 da tarde. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.